respeito da mami burnout? É um termo aí utilizado para definir exaustão e estresse crônico das mães sobrecarregadas em sua rotina ali na função materna. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto a partir de agora em entrevista com o psicólogo parental Felipe Colombini. Doutor Felipe, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, tudo bem? Agradeço a oportunidade para falar desse tema tão importante, né, que é o burnout materno. Exatamente, doutor Felipe. Queria pedir já para o senhor explicar, né, para a gente, para quem acompanha aqui o Tom Maior, o que é o burnout materno. Tá. O burnout materno, o significado de burnout é de fato você estar por um fio, né? De fato você ter uma sensação de exaustão, né? De estresse, né? De dificuldade de resolver problemas, de tomar decisão, o que pode gerar uma grande paralisia, né? De você de fato não conseguir fazer as coisas por excesso de atividades, por excesso de demandas, por excesso de cobranças de outras pessoas e também a sua própria autocobrança, o que de fato gera diversas sensações, né? Desde extrema tristeza, cansaço, irritabilidade, e isso pode causar também ser um facilitador aí para transtornos psiquiátricos, seja transtornos de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático e outras questões psicológicas envolvidas por conta dessa exaustão, né? Por conta dessa dificuldade de lidar com tantos estressores, né, dentro do ambiente, aí no caso pensando na função materna aí. Mas, doutor Felipe, né, estresse e exaustão, assim, são sentimentos até comuns, né, para as mães, Uhum. principalmente, né, na primeira vez ali na gravidez, né, mães de primeira viagem também. Acho que isso, na verdade, não importa, né? Acho que em toda gestação a mãe passa por Sim. esse sentimento de exaustão, de estresse. É quando ela tem que começar a se preocupar, né, que pode estar ali passando um pouco do limite, né, esse sentimento está se intensificando um pouco mais. E, normalmente, né, as mulheres sabem que elas estão passando por essa síndrome, doutor? Uhum. Não necessariamente, né? Eu acho que de fato a gente tem toda uma pressão, né, cultural em cima da mulher, né? Da qual ela seja uma leoa e que dê conta tanto das demandas do filho, da gravidez, do dia a dia de casa. Então a gente tem uma pressão cultural em cima da mulher que muitas vezes ela mesma se culpa por não conseguir realizar essas funções. E muitas vezes essas mulheres elas não sabem identificar esses sinais, né? Muitas vezes a exaustão ela atinge o limite e aí a partir daí que tanto a família ou o suporte social dessa mulher acaba dando acolhimento ou algum tipo de suporte, mas muitas vezes precisa chegar nesse nível extremo, né? Justamente por conta dessa pressão cultural é a própria pressão que a mulher se coloca, né, em função do próprio papel, né, que é colocado para ela. Então, o que a gente percebe que é um fator determinante é quando essas mulheres, de fato, elas entram numa exaustão, entram numa paralisia, num isolamento, né? Isso pode gerar, no caso também, a depressão pós-parto, da qual a própria mulher ela não quer interagir com ninguém, nem com o seu próprio filho, e isso, de fato, vai agravando, acabando um ciclo de um transtorno psiquiátrico, de uma necessidade de um apoio, tanto psiquiátrico como psicológico. O que a gente percebe no dia a dia é que é uma confusão ainda, se de fato é um transtorno ou se de fato é uma pressão cultural. Então as próprias mulheres se confundem em meio a esses papéis, mas o que é importante falar é a necessidade do suporte social, seja da família, né, seja do marido, seja, enfim, quem quer que seja da família, de amigos, para que essa mulher ela consiga identificar e ter suportes sociais, né, que são grandes fatores de proteção para auxílio, para divisão de tarefas, para entender de fato, né, e compreender o que ela está vivendo, que não é uma questão de frescura ou uma questão de fraqueza da parte dela, né, a gente diminuir julgamentos e buscar mesmo acolhimento e suporte, né, tanto da gravidez, como você muito bem colocou, como no decorrer da vida, né? Acho que de fato essa divisão de tarefas entre filho, entre tarefas ocupacionais, né? A mulher, isso bem importante, ocupando cada vez mais cargos importantes, estratégicos do mercado. Acho que isso acaba gerando uma certa confusão de papéis e de fato essa mulher precisa de muito suporte, muito acolhimento psicológico, psiquiátrico, né? Para que a gente evitar esses estigmas relacionados à função da mulher. E, doutor Felipe, a partir do momento, então, né, que a mulher consegue ali identificar que tem algo passando do limite, né, em relação ao estresse, à exaustão e Uhum. tudo mais, como que vai funcionar esse tratamento para a mulher?
O que eu sugiro é que a mulher consiga identificar, se não, a própria família fique sensível, né, a esses sinais, né, que de fato não é frescura, não é comum, né, você ter um sentimento de exaustão, a gente precisa ficar muito atento, e a partir daí, tanto com a mulher quanto com a mediação da família, buscar um auxílio psiquiátrico, né, na qual o profissional ele vai fazer uma avaliação, né, pensando na necessidade ou não de medicamentos para estabilizar, né, esse humor, ou, enfim, todos os sintomas, e também a atuação do psicólogo, né, que de fato vai promover tanto um auxílio à mulher, como também uma orientação e o treinamento da família. Né? A gente tem uma atuação que pode ocorrer tanto dentro do consultório como fora do consultório, que é o trabalho que eu acabo realizando bastante, que na qual o psicólogo pode ir até o ambiente natural da pessoa, no caso da mulher, para identificar quais são os estressores, para desenvolver uma série de habilidades, porque muitas vezes essas mulheres elas têm dificuldade também do próprio deslocamento, ou o próprio transtorno psiquiátrico, a própria dificuldade pode possibilitar a limitação, né, da ida dela até o consultório. Então, não necessariamente é só o consultório. Então, a gente de fato faz um trabalho chamado de acompanhamento terapêutico, que é da qual o profissional vai até essa pessoa que está em sofrimento para poder identificar os estressores, desenvolver uma série de habilidades no ambiente dela, fazer uma orientação do suporte social, né, de fato não só focalizando, né, ela, mas de todo o entorno e o meio que ela vive. Isso de fato é de extrema importância, porque as pessoas às vezes desconhecem, né, o que de fato está acontecendo com o outro, e com muito acolhimento e muita psicoeducação que a gente coloca da psicologia, explicando como é que, né, o porquê desse burnout, né, quais são os fatores. A partir daí a gente consegue, ou é o objetivo, ter um engajamento também da família e de todas as pessoas que estão envolvidas no círculo social dessa pessoa. Então é um trabalho de extrema importância, tanto a identificação como essa manutenção de tratamento. E outro ponto importante, doutor Felipe, é em questão você tem como prevenir, né? Você tem como fazer alguma coisa para evitar o Sim. burnout materno? Sim, com certeza, né? Eu acho que o burnout materno ele é prevenível pensando na identificação precoce desses sintomas, pensando novamente, um bom suporte social, né, de acolhimento, de entendimento desse momento de gravidez, que tem uma série de alterações hormonais, não só na gravidez, mas depois, né? Então, o meu ponto de vista é você se cercar de fatores de proteção. E um dos grandes importantes fatores é o suporte familiar, redes de apoio para que essa pessoa, né, essa mulher consiga falar, consiga se expor, consiga colocar coisas que são difíceis, né, de falar, promovendo relações genuínas mesmo. E essas relações podem ser construídas não só com a família, mas com amigos, com amigas, com pessoas de fato que estão se portando e compreendendo aquela situação. Isso são fatores de extrema importância, além do próprio cuidado físico, né, da mulher, todo o acompanhamento, check-up é importante, né, o monitoramento de sintomas físicos, biológicos, mas também tendo essa rede de apoio construída, né, que na qual essa mulher se sinta amparada, acolhida e consiga ter saídas, né, de como pedir ajuda, de ter apoio, pensando em divisão de tarefas, pensando em evitar um acúmulo, né, excessivo de funções, né, enfim, toda a família ao redor e os amigos precisam também amparar nesse momento que é delicado, né, tanto a gravidez como a própria adaptação da rotina no dia a dia, dessa divisão de atividades. É de extrema importância ela se sentir acolhida, né, dentro de um círculo social que dê esse amparo, né? Eu acho que de fato isso é um dos grandes fatores de proteção, além do próprio cuidado individual, né, dessa mulher em termos de promoção de qualidade de vida, de lazer, de hábitos, de rotinas bem estabelecidas, atividades físicas, enfim, isso facilita muito. Mas do meu ponto de vista, o suporte social é um elemento chave para que, enfim, se lide com todos esses sintomas difíceis de sentir, né? E para que também a mulher não se sinta culpada ou não conseguindo fazer o que ela deveria fazer, porque não necessariamente ela precisa fazer tudo, né? E a gente tem essa visão de mãe como leoa, que faz tudo, que promove tudo, e não necessariamente, né? A gente também precisa ter um espaço para mostrar vulnerabilidade, para mostrar fragilidade, que isso de fato também vai tornar a mulher mais forte e disposta para enfrentar problemas, para pensar em soluções, né? Então a família ajuda muito nisso também.
Rede de apoio importantíssima, né, doutor Felipe? Olhar para a mulher, para a mãe, como alguém que também precisa de cuidado. Outro ponto importante, doutor Felipe, é a questão ali quando essa mãe já está ali no tratamento profissional, né, tratamento psiquiátrico, psicológico, questões hormonais, elas são levadas em consideração nesse momento? De alguma maneira, eles podem agravar esses sintomas de esgotamento da mulher? Totalmente, totalmente. A gente tem, no caso da gravidez, tem uma série de alterações hormonais que vão voltando gradualmente, mas o acompanhamento médico ele é essencial, né, para que durante toda a gravidez e também pós-gravidez, né? E eu acho que um ponto importante é ter esse entendimento da influência biológica, né, em relação ao comportamento, né, tanto em relação ao marido, enfim, as pessoas ao redor, que de fato as alterações hormonais elas podem afetar, elas afetam o comportamento, né? Então, a gente percebe muitas vezes numa rede de suporte tentando invalidar ou colocando isso como frescura ou algo como uma desculpa. Então, é importante a gente ter a compreensão, né? Conversar com os médicos envolvidos, conversar com o psicólogo, a família está sensível a isso, seja o marido, seja, enfim, quem estiver envolvido com essa mulher, para que ela seja compreendida nessa necessidade enfim, de entender, né, de fato, que há mudanças aí muito bruscas que nem a própria mulher tem a consciência ou tem controle muitas vezes. É importante a gente fazer essa psicoeducação, como eu falo, porque de fato é uma grande influência, né? Enfim, a gente divide didaticamente, né, o biológico e o psicológico, mas em termos práticos no dia a dia isso não tem divisão, né? A gente tem uma influência enorme, tanto de fatores psicológicos alterando fatores biológicos como vice-versa. Então, tudo isso né, nós somos um corpo só, né? A gente divide para estudar, para facilitar, para pesquisar. Mas no dia a dia, tanto na nossa prática como psicólogo, como no dia a dia como seres humanos, a gente percebe na pele mesmo que tudo isso se funde, né? E questões psicológicas influenciam doenças físicas e vice-versa. Então, isso é de extrema importância, dá valor tanto à saúde mental como à saúde física. E, obviamente, a saúde física, ela tem uma grande influência também no psicológico, aí pensando na questão hormonal. Doutor Felipe, já para finalizar o nosso bate-papo aqui, até durante a nossa conversa, você falou a respeito das mulheres, né, da rotina de agora, as mulheres cada vez mais presentes, né, no mercado de trabalho e nessa dupla jornada. Esse fenômeno da burnout materno é algo novo ou sempre existiu e agora que a gente está dando nome? Historicamente, né, do meu ponto de vista, ele sempre existiu pensando no acúmulo de funções do dia a dia, né, da própria mãe, né, e muitas vezes a própria invalidação da mãe, né, da mãe que não trabalha, né. Então a gente percebe atividades absurdas, né, inúmeras atividades do lar, né, que de fato podem causar extremo estresse também, né. E obviamente essas mulheres não eram tão focadas nessa época, né, que de fato só ficavam do lar, mas enfim, que tinha uma série de estressores também. E agora, principalmente pensando em carreira, pensando em assumir postos de trabalho, esse burnout ele fica mais evidente, porque isso acaba prejudicando também a carreira dela, nas empresas, nas instituições. Então isso acaba ficando mais evidente, porque essa mulher deixa de ser produtiva, né? Porque enquanto ela fica no lar, não necessariamente ela impacta a produtividade, mas as mulheres também sofriam burnout, acúmulo de funções em casa, tendo essa profissão do lar, que, do meu ponto de vista, é uma das mais importantes, né? De formação, de cuidado, mas eu percebo que quando se assume carreiras, postos de trabalho, isso fica mais evidente, porque justamente isso vai impactar a produtividade, vai impactar né, as próprias, a empresa, né, e os resultados que a empresa precisa obter, então isso fica mais evidente. Mas, do meu ponto de vista, o burnout materno, ele sempre existiu pensando no acúmulo de funções maternas, né, desse extremo cuidado que um filho exige, de 1, 2, 3 filhos, né, a depender da família. Isso é algo muito marcante, né? Isso, obviamente, tem grande relação também da classe social, né? Classes sociais mais baixas, obviamente, estão super pressionadas, né? Pensando em dar conta de tudo, inclusive da própria sobrevivência. Felipe Colombini, psicólogo parental, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Valeu, agradeço a oportunidade.
E daqui a pouquinho no nosso portal, essa entrevista